Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. Na aula anterior vimos em mais detalhes e na prática sobre os principais conceitos do VBA. Nesta aula daremos um salto importante na sua linha de aprendizado. Eu vou apresentar a vocês o gravador de macros do Excel. O gravador de macros é uma ferramenta importante que nos permite gravar a grande maioria das ações que fazemos no Excel. E você verá que gravando algumas poucas macros, você já aprenderá uma enorme quantidade de propriedades e métodos de vários objetos do Microsoft Excel. E em poucos minutos você já estará apto a automatizar várias tarefas nesse aplicativo, ok? Então, para que a gente possa começar, a gente vai ver como fazer essa gravação de macros e como ela funciona. O gravador de macros é a maneira mais rápida e fácil de criar uma macro no Excel. Então, para que a gente possa utilizá-lo, a gente precisa habilitar a nossa guia desenvolvedora aqui. A gente já viu como fazer isso na nossa aula anterior. Então, com a guia desenvolvedora aqui, vocês podem perceber que a gente tem no grupo código aqui um botão chamado gravar macro. Esse mesmo botão, ele também está presente na sua barra de status, que é esse botão aqui, na parte inferior da sua tela, ok? Então você pode gravar uma macro clicando neste botão ou clicando neste botão. Antes de gravar uma macro, eu vou demonstrar para vocês o que a gente deseja fazer. A gente deseja automatizar, por exemplo, escrever os valores de janeiro, fevereiro e março, ok? Nessa nossa células aqui, A1, A2 e A3. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai gravar essa ação, para que toda vez que a gente quiser fazer isso, basta executar a macro, ok? A gente vai fazer essa macro de uma forma simples. Então nós vamos selecionar a nossa célula A1 e clicar no nosso gravador de macro. Então vou clicar aqui em gravador, gravar macro, ok? E nós vamos inserir o nome da nossa função aqui, na realidade o nome da nossa macro. Então nós vamos escrever preencher dias, ok? E nós vamos atribuir uma tecla de atalho, que a gente possa executar essa macro depois através dessa tecla de atalho. Então basta vocês pressionarem, perceba que aqui a gente já tem Ctrl marcado. Então o que você pressionar vai ser combinado com a tecla Ctrl. Então eu vou pressionar aqui Shift T. Então ficou que a tecla de atalho para executar essa macro vai ser Ctrl Shift T, ok? Armazenar macro em, eu não vou entrar em detalhe agora, mas é o local onde você deseja armazenar na sua macro. Nós vamos deixar esta pasta de trabalho no momento. E aqui você pode dar uma descrição para essa macro. Preenche os dias, eu falei janeiro e fevereiro, que seriam os meses, né? Então nós vamos mandar aqui, preenche os meses janeiro, fevereiro e março. E o nome da nossa macro, para ficar aqui coerente, nós vamos colocar preencher meses, ok? Então nossa macro chama preencher meses, e aqui nós vamos colocar preenche os meses de janeiro, fevereiro e março. Então eu vou clicar aqui, ok? E perceba que agora ele já está gravando, que o nosso botão mudou para parar gravação. Tudo que você executar a partir de agora estará gravado será gravado pelo nosso gravador de macros e será convertido para um código VBA que a gente verá posteriormente. Então nós vamos escrever aqui janeiro, pressionar Enter, fevereiro, pressionar Enter mais uma vez e março, ok? E nós vamos pressionar Enter mais uma vez. Agora nós vamos parar a nossa gravação, certo? Então, para que vocês possam perceber o que foi aí, que a nossa macro faz e o que foi gravado, nós vamos apagar o código e vamos executar essa macro. Para que você possa visualizar todas as macros gravadas aí, ou presentes na sua pasta de trabalho, basta você clicar aqui nesse botão, macros. Então nós vamos clicar aqui em macros, ele vai abrir a nossa janelinha de macros. Perceba que a gente tem uma macro criada, que foi a macro preencher meses, e nós vamos mandar executar essa macro. Então vou clicar aqui em executar. Perceba que aqueles 3 meses já foram preenchidos aqui nas nossas células A1, A2 e A3, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar em uma outra célula e vamos executar essa macro, para ver se ele vai inserir os valores a partir da nossa célula selecionada ou a partir das células A1, A2 e A3, como a gente gravou. Então vamos clicar em gravar macro, vamos clicar em macros e vamos executar aqui a nossa macro novamente. Executar, perceba que não funcionou basicamente como a gente desejava. O que aconteceu? O valor janeiro ficou na célula que a gente queria, porém fevereiro e março ficaram nas células A2 e A3. Perceba que o nosso gravador, ele grava bem fiel o que a gente fez. E vocês não perceberam aí durante a gravação da nossa macro o que aconteceu para que isso fosse executado. Para que vocês possam entender melhor aí, nós vamos precisar visualizar o código da nossa macro e voltar aí nas ações que a gente fez. Então só para a gente recapitular, eu vou demonstrar o que a gente fez. A gente já tinha a nossa célula 1 selecionada quando a gente clicou em gravar macro. Então, a nossa seleção aqui não foi gravada. A gente simplesmente inseriu o valor janeiro na nossa célula ativa e depois selecionamos a célula B2
inserimos fevereiro, A2, perdão, e selecionamos a célula A3, inserimos o valor de março. E eu vou demonstrar isso para vocês através do código. Então nós vamos abrir o nosso editor de Visual Basic, e aqui no nosso Project Explorer, nós vamos ver aqui o nó de módulos e um módulo chamado módulo 1, que foi o módulo que o Excel criou para colocar o código da nossa macro gravado. Então nós vamos dar um duplo clique nele e vamos visualizar. Olha lá, perceba que a macro preencher meses está aqui, e nós temos aqui agora a nossa célula, o nosso código que diz pegar a célula ativa, alterar a propriedade fórmula R1C1 para o valor janeiro. Depois ele vem no range A2 e seleciona, e vai lá, com essa célula ativa ele insere fevereiro. Então basicamente o que ele faz? Ele na célula ativa insere janeiro, seleciona a célula 2 e insere fevereiro, seleciona a célula 3, insere março e depois seleciona a célula 4. Vamos executar esse código linha por linha para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Então eu vou selecionar essa célula aqui e no nosso editor de Visual Basic eu vou executar o código linha por linha. Para que eu possa executar este código linha por linha, nós vamos pressionar a tecla F8, que é um modo de depuração, que serve basicamente para a gente identificar erros no nosso código. Mas aqui vai servir basicamente para que a gente possa ver a nossa execução linha por linha. Então eu vou pressionar F8. Quando eu pressiono F8 aqui o meu cursor dentro da minha macro aqui, então nós vamos pressionar F8, perceba que ele grifou a primeira linha da minha macro de amarela. A linha em amarela é a linha que será executada em seguida. Então quando eu pressionar F8, ele vai executar a linha grifada em amarelo. Então eu vou pressionar F8 mais uma vez, ele vai iniciar a minha macro. Iniciou. Agora, se eu pressionar F8 mais uma vez, ele vai executar esta linha que diz pegar a célula ativa, ok? E alterar a propriedade de fórmula R1C1 para janeiro. Então vou pressionar F8 mais uma vez. Olha lá, ele inseriu janeiro na minha célula D5, ok? Vou pressionar F8 mais uma vez. Olha lá, ele vai para a minha célula A2, pois ele executou aquela linha que diz range A2.select. Agora, mais uma vez, e assim sucessivamente. Olha lá o que vai acontecer. Ele gravou de forma fiel o meu código. Então, só para vocês entenderem que o gravador de macro ele é tão fiel que às vezes a gente deixa alguns detalhes aí na nossa preparação de macro e faz com que a macro não funcione de forma correta. Basta você alterar alguns códigos aí para corrigir essa macro. Mas para que a gente possa fazer de uma forma melhor, a gente vai gravar essa macro novamente utilizando as nossas referências relativas. Aqui ele gravou de forma absoluta, pegando exatamente as células que eu estava selecionando e inserindo o valor. Nós vamos gravar a mesma macro novamente, da mesma forma, nós vamos clicar aqui na célula A1 e vamos gravar novamente a nossa macro. Porém, antes nós vamos clicar em usar referências relativas, deixar marcado e vamos gravar a nossa macro novamente. Nós vamos colocar aqui gravar macro e vamos colocar preencher meses relativo, ok? Então nós vamos inserir uma outra tecla de atalho aqui, Ctrl Shift R, e aqui podemos inserir um comentário ou não, nós vamos clicar em OK. Então vamos inserir agora o valor janeiro, fevereiro e março, ok? E vamos parar a nossa gravação. Vamos ver o nosso código agora? Então vamos lá. Perceba que aqui ele utilizou agora, em vez do método select, ele utilizou um offset antes, que faz com que ele desloque a partir da minha célula ativa essa quantidade de linhas e colunas, ou seja, o método offset, aí vocês vão ver depois, ele serve basicamente para fazer um deslocamento. Funciona como a nossa função desloque lá nativa do Excel. Então nós temos aqui, vamos executar linha por linha para a gente entender. Então vou lá, vou clicar aqui, vou apagar aqui, vou selecionar uma célula diferente e vou executar o meu código. Então F8 para executar, olha lá. Então na célula ativa ele vai alterar o valor para R1C1. Essa linha é a mesma do nosso código anterior. Olha lá, janeiro. Agora a partir da minha célula ativa, ele vai deslocar uma linha e 0 colunas. Olha lá. Tá vendo que ele deslocou uma linha e 0 coluna? Agora ele veio para a minha linha D5, em vez de ir para a célula A2. Continuando a execução, ele insere fevereiro, março e seleciona para finalizar a linha abaixo, ok? Então só para vocês entenderem basicamente a diferença entre gravar a macro no modo relativo e absoluto. No início da aula, quando eu disse que a gente vai dar um enorme salto aí na sua linha de conhecimento aí de aprendizado VBA, é basicamente porque utilizando o gravador de macro, além de você poder visualizar um código escrito automaticamente, você pode conhecer várias propriedades e métodos aí de vários objetos do Excel. Aqui a gente está trabalhando com o objeto ActiveCell, certo? Que representa basicamente a minha célula ativa. Aqui a gente está trabalhando com o objeto Range, que você pode determinar isso aqui, seria uma coleção, né, de vários objetos. E aqui nós temos informando qual objeto, que seria o objeto A3, dessa minha coleção Range aqui. Então nós temos a coleção Range, informando que nós queremos selecionar o objeto A3
através do método select, ok? Isso aqui a gente pode conhecer como propriedade. Basicamente, você pode identificar o que é propriedade e o que é um método pelo que é aqui executado. Por exemplo, o ponto fórmula R1C1, ele atribuiu um valor utilizando o símbolo de igual e deu um valor. Então aqui ele está alterando a propriedade de um objeto. De qual objeto? Do objeto ActiveCell. Aqui ele está executando um método, que é o método select, que ele pega deste objeto aqui, o range A2, que é a nossa célula A2, certo? E executa do método select, que faz o que basicamente? Seleciona um objeto. Então aqui, gravando várias macros aí, você pode ir percebendo que você vai conhecer melhor cada objeto aí. Você gravar, por exemplo, uma macro que formata uma célula alterando linha, alterando, por exemplo, a cor de fundo, o tamanho da fonte, você vai perceber que você vai conhecer várias propriedades aí desses objetos, além de alguns métodos também. Por exemplo, vamos gravar uma macro, só para vocês entenderem. Eu quero saber como faz para fazer via código limpar um conteúdo selecionado. Eu tenho aqui uma célula selecionada igual a gente estava aqui. Vou selecionar essas células e eu quero apagar isso aqui. Então como que a gente faz? A gente basicamente vai gravar uma macro limpando isso e depois a gente vai visualizar o código. Você vai ver que você vai aprender qual que é o método que faz essa limpeza aí. Então nós vamos gravar aqui, já vou deixar selecionado o meu código, vou gravar, ok? Nós vamos selecionar, inserir aqui uma macro chamada limpar dados, ok? E nós vamos gravar esse código. Então, para fazer a limpeza, nós vamos fazer o que? Nós já estamos gravando, vamos clicar aqui na página inicial, limpar, e vamos colocar aqui limpar tudo. Eu posso limpar tudo e descobrir como é que é o código para limpar tudo, qual o método que limpa tudo. Posso limpar somente os formatos, limpar o conteúdo e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar dois códigos aqui diferentes. Um para limpar tudo e depois um para limpar formatos. Então eu vou limpar tudo, olha lá, limpei tudo, ok? E nós vamos parar a gravação aqui da nossa macro. Vamos voltar no nosso editor de Visual Basic, olha lá. Ele pegou o objeto selection e utilizou o método clear, que é o método que faz para limpar. Basicamente você já aprendeu aqui que o método clear serve para limpar os dados de uma seleção, ok? Então selection é o objeto aqui. Você pode, por exemplo, utilizar esse mesmo método, verificar se ele funciona para outros objetos. Por exemplo, em vez de limpar toda a minha seleção, eu quero limpar o conteúdo da célula A1. Como que a gente faz? Então nós vamos inserir um código aqui, um texto aqui, só para a gente visualizar. Então nós vamos alterar aqui, em vez de colocar selection, nós vamos alterar aqui por objeto range A1 e vamos verificar se funciona. Então eu estou alterando aqui o meu objeto, estou selecionando a célula 1 aqui basicamente e inserindo o método clear. Vou executar, olha lá, ele limpou sem precisar fazer a seleção, ok? Basicamente, se vocês prestarem atenção no nosso código aqui, ele faz sempre a seleção, ele grava tão fielmente o nosso código que ele vai fazer sempre a seleção antes de executar o código. Nesta célula aqui, ele faz o quê? Ele seleciona primeiro a célula 2 para depois alterar a propriedade fórmula R1C1 para janeiro. Vamos alterar aqui um pouco esse código para corrigir aquele problema que a gente queria inserir sempre A1, A2 e A3, os valores de janeiro, fevereiro e março. Olha, vou executar aqui novamente. Vou clicar aqui na célula, uma célula diferente, só para vocês verem o que vai acontecer. Vou executar para vocês verem que ele altera para a minha célula ativa, depois a célula 2 e a 3. Vamos corrigir esse código. Como seria, por exemplo? A gente poderia aqui, em vez de alterar ActiveC1, nós podemos já inserir o nosso objeto aqui diretamente. Então nós vamos colocar aqui o range A1, certo? Ponto, fórmula R1C1, janeiro, certo? Depois ele vai executar A2, A3 selecionando. Vamos executar novamente esse código para ver se já deu uma melhorada nele. Então vou selecionar outra célula aqui e vou executar o código para encher meses, certo? Eu vou clicar aqui dentro do código e mandar executar, por aqui. Olha lá, ele já corrigiu sempre na célula A1, A2 e A3, ok? Então, perceba que ele faz a seleção. Olha lá, perceba que a minha seleção, independente de onde ela estiver, quando ele executa o código, ela vai parar aqui na célula 4. Por quê? Porque a última linha de seleção minha é range A4.select. Olha, eu vou executar mais uma vez. Olha lá, ele vem parar aqui. Eu não necessariamente preciso selecionar um objeto antes de executar, antes de alterar uma propriedade dele. Então, todas essas linhas aqui, eu poderia apagar. Olha, eu vou apagar aqui a linha select e, em vez disso, eu vou alterar aqui para range A2, pelo valor de fevereiro. E para finalizar, eu vou alterar aqui também com a célula A3. Então nós vamos apagar aqui o A3, vamos apagar também essa seleção, certo? E aqui nós vamos alterar o objeto para range A3. Olha lá,
Essas 3 linhas fazem basicamente o que a gente deseja, ok? Então vou apagar aqui, vamos apagar esse texto aqui e vamos executar a nossa macro. Perceba que agora a minha célula selecionada é a célula G14. Mesmo executando a macro, ele vai inserir janeiro, fevereiro e março, olha lá, e não alterou a minha célula ativa. Por quê? Porque eu não utilizei o método select aqui nesta minha macro, ok? Então basicamente é esse o conteúdo dessa aula. É para que vocês possam utilizar o gravador de macros para conhecer melhor cada objeto e algumas propriedades e métodos e tentar automatizar algumas tarefas aí. Basta você gravar as macros, ler o código e tentar entender aí. Só para vocês perceberem aí que a gente pode alterar um código para que ele possa executar a mesma coisa de uma forma mais eficiente. Perceba que aquele código gravado aqui em preencher meses, ele tinha algumas linhas que não eram necessárias, mas serviu para a gente aprender, por exemplo, sobre o método select. Aqui a gente está aprendendo sobre a propriedade fórmula R1C1. Assim, se você quiser conhecer melhor cada propriedade, basta você procurar pela ajuda. Você pode selecionar aqui o valor que você deseja, pressionar F1, ok? E perceba que o Excel vai abrir a ajuda aí do Excel sobre aquela propriedade, ok? Então eu vou abrir aqui, perceba que ele abriu o meu editor de texto, o meu navegador, propriedade range.formula R1C1. Ele fala o que faz. Retorna ou define a fórmula para um objeto, usando a notação de estilo L1C1 no idioma da macro, ok? Então só para vocês entenderem, aqui tem alguns comentários e um exemplo de que você poderia fazer, certo? Então, voltando aqui, você pode conhecer melhor sobre cada propriedade aí gravando. Então esse é o conteúdo dessa aula. Então para vocês, como exercício aí, fica vocês gravarem e praticarem. Se tiverem alguma dúvida, pode utilizar o fórum da aula aí para deixar aí que a gente vai responder, ok? Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula aí a gente já vai partir para o nosso módulo 2 aí do nosso curso, que é onde a gente vai aprender alguns conceitos mais de programação e ver alguns elementos essenciais aí da nossa linguagem VBA, que é o que a gente vai trabalhar, por exemplo, com comentários. Vamos entrar mais em detalhes aí sobre o conceito de variáveis e outros elementos da estrutura do nosso código VBA. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Um grande abraço e até a próxima.